pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou começar aqui. Calma aí, deixa eu ver se tá gravando. Tá. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do desafio épico. Essa é minha entrada grátis ainda. Eu perdi uma vez agora e venci 7. Vamos tentar vencer as 9 nesse vídeo. E pegar algumas cartas épicas. Quero pegar mais baú de Goblin para upar ele pro nível 4. Que vai ajudar bastante. O príncipe. O cara mandou aquilo ali. Não tenho nada pra jogar, então eu vou fazer isso aqui, ó. Agora isso daqui. Vamos ver se vai dar certo esse combo. Agora. Agora vamos dar um dano legal. Vai ficar com uns 1000 e... Não, vamos levar a torre dele. Esse dragão infernal tá dando muito dano. O dragão infernal vai acabar morrendo agora. Não morreu? Então vou me dar um combo aqui. Nossa, pessoal, deu muito dano agora. Vamos dar um pouco de dano só naquela torre do rei dele. 1500 de vida, tá bom. Eu acho que eu vou primeiro pra essa torre aqui. Pra defender, porque ele pode acabar pegando um push. Não vai ser legal. Achei que ele tinha desistido, mas não. Agora eu acho que vamos levar com a torre dele ali. Nossa, ele usou um mago elétrico. Eu vou matar esse mago elétrico. Pra não atrapalhar o meu. Não lembro. Ele vai jogar aqui no mago elétrico. Eu vou segurar aqui o elixir. Que eu não posso agora usar. Vamos ver o que eu ia jogar ali. Ah. Ai, fiz uma boa jogada aqui. Joinha, falta uma partida só, pessoal. A gente precisa vencer só mais uma e a gente ganha o desafio épico. Que vai ser legal, só que... ganhamos... Vamos ver aqui. Eu tenho a chance de ganhar. Vamos torcer pra conseguir ganhar. Que pena que não vai dar pra completar esse negócio dos desafios. Vi um baú lendário na loja, pessoal. Acho que eu não vou conseguir comprar, mas eu vou ver. Então vamos... Pode ser a última partida, pode ser que eu perca as outras duas. Vamos torcer pra ser a última, né? E a gente... isso não é bom. Alguém pode estar contando meu elixir. Nossa, o cara fez muita besteira agora.
Jogar um zap aqui. Ah, isso não vai ser legal, pessoal. Achei que ia dar mais dano. Eu não tenho como segurar, pessoal. Queria mesmo que focasse na torre, senão ia perder. Eu já ia perder o jogo se não focasse na torre. Se o dragão infernal dele focasse no meu dragão infernal, eu já tinha perdido o jogo. Isso não foi legal, o pessoal já começando perdendo na última partida. Pra lavar round ainda. Tentar arriscar, eu tô me arriscando demais nessas últimas partidas. Nossa, pessoal, às vezes eu começo a jogar tão mal que eu não sei nem se eu tô jogando mesmo, o que eu tô fazendo. Tem que deixar eles darem dano aqui. Segurar isso aqui. Apesar que agora não vai ter. Ah, não acredito, ele tem um tronco, é verdade. Ah, pessoal, vamos aproveitar agora. Dar uma bola de fogo aqui. Vai, vai. Aí, levamos, pessoal. Isso é muito bom. Vou jogar isso aqui pra ele não apoiar esse. Eu não quero que ele gaste destino. Isso aqui, zapzinho aqui. Pessoal, a gente tem que segurar. É, perdemos, pessoal. Nossa, pessoal, nas últimas partidas, pessoal, eu tô bem bravo, mano, que eu vou começar a perder agora. Falta uma vitória pra ganhar o desafio. Ai, pessoal, não vamos perder agora, não. Última partida. Esse bode de goblins também vai tá influenciando, porque ele não morre, ele morre pra zap nesse desafio. Preciso upar ele logo pro nível 4. É a única carta que não tá upada. Esse cara vai fazer isso de novo. Vai zap certo. Ih, pessoal, errei o zap, mano. Eu tô fazendo muito feio essas partidas, pessoal. Eu vou perder de novo. Ah, pessoal. Mano, tô com raiva, velho. Vou xingar esses caras, mano. Tô ficando bravo. Mandar um zap aqui e agora eu vou levar a torre dele. Pelo menos isso, né? Agora eu quero saber como é que eu vou segurar o companheiro dele. Ah, não, pessoal. Não, pessoal. Caiu a internet na última partida. Não, só pode ser brincadeira. Nossa, pessoal. Tô travando a minha internet, pessoal. Se eu perder por causa disso, pessoal, eu vou ficar muito bravo, mano. Ah, pessoal, é brincadeira, mano. Não é possível, velho. Internet cai agora, mano. Agora. Não tava caindo a internet. Ai, pessoal. Tem que fazer meu ataque final, pessoal. Se eu não
acertar agora. Nossa, pessoal, que safadeza, velho. Pessoal, minha única chance vai ser levar a Torre do Rei. Tem que segurar isso aqui. Tem que jogar o príncipe e torcer pra que dê certo. Jogar isso aqui, pessoal. Última chance, pessoal. Ah, pessoal. Ah, não acredito, mano. A internet tinha que travar agora. Se não travasse, eu tinha ganhado. Mano, que raiva, velho. Ah, não acredito, mano. Perdi 9 cartas épicas por causa dessa internet. Pode ser brincadeira. 150 de ouro. 5 bárbaros de elite. 10 goblins. 26 gangue de goblins e... Nossa, que baú lixo, velho. Não acredito que eu perdi, mano. Ah, velho. Faltou uma vitória por causa dessa internet. Que raiva, mano. Vou ter que upar esse zap logo. Se eu tivesse com a gangue de goblins nível 4, seria melhor. Mano, essa internet da minha casa tá muito ruim hoje. Tá bom, pessoal. Valeu por terem assistido o vídeo. Deixem seu like. Se inscrevam no canal. Esqueço sempre de pedir. Ativem o sininho para receber as notificações. Valeu.